Seja bem-vindo ao CartaCast. No episódio de hoje, faremos a leitura da Carta do Gestor de setembro de 2020, da gestora Capitalo Investimentos. Cenário: os indicadores globais de alta frequência continuam mostrando alguma moderação da atividade econômica, principalmente em regiões mais afetadas pelo novo aumento de casos de Covid-19. Acreditamos que a perspectiva de distensão monetária ampla e duradoura favorece a continuidade do processo de compressão de prêmios de risco de modo geral. Ainda assim, continuamos observando uma forte deterioração em ativos brasileiros por conta da situação fiscal, que representa a principal fonte de risco do país atualmente. Nos Estados Unidos, houve certa estabilidade ao longo do mês no número de mortes na maior parte dos estados. Os dados de novas internações também caíram ao longo do mês. Indicadores de mobilidade e demais indicadores de alta frequência têm mostrado certa estabilidade na margem, indicando que o ritmo da retomada está se suavizando após vários meses de reversão mais forte. Por outro lado, os dados do mercado de trabalho, de consumo de bens duráveis e do mercado imobiliário continuam a apresentar melhoras significativas. Em relação à política monetária, o FONC adotou um Forward Guidance explícito, afirmando que manterá a atual instância de política monetária até que sejam atingidas tanto condições de pleno emprego quanto inflação em 2%, e a caminho de superar a meta de maneira moderada e sustentada. Quanto às eleições, as pesquisas seguem indicando liderança de Joe Biden tanto na votação nacional quanto nos estados mais relevantes, de modo que o candidato teria hoje importante vantagem no colégio eleitoral. As negociações no Congresso para um novo pacote fiscal foram interrompidas temporariamente após o anúncio recente feito pelo presidente Trump, com uma provável retomada das discussões apenas após a constituição de um novo governo. Na Europa, o número de novos casos de Covid continua crescendo, com aumento significativo em várias regiões. Ainda assim, mesmo nos países com maior número de novos casos, as mortes e internações se mantêm baixas. Autoridades vêm aumentando as medidas de distanciamento social, mas com impacto econômico menor do que as medidas adotadas na primeira onda. Em relação à atividade, as pesquisas de setembro sugerem que o setor de serviços está sendo impactado por esse novo aumento de casos e das medidas de distanciamento social. Em relação à política monetária, apesar da projeção de inflação 2 anos à frente bem abaixo da meta, o Banco Central Europeu não fez nenhum anúncio na reunião de setembro, sugerindo uma postura mais reativa. Apesar disso, a expectativa ainda é que o banco aumente ou estenda o pacote de compras de ativos e, possivelmente, mude as condições nos leilões de TLTRO. Na China, a situação da pandemia segue tranquila, sem casos de transmissão local. Os dados de atividade seguem surpreendendo positivamente, com destaque para o ganho de tração no setor de serviços. O elevado saldo em conta corrente e os fortes fluxos de capitais produzidos pela inclusão da China nos índices globais de bônus e ações produziram uma forte apreciação da moeda chinesa em setembro. Ao longo do mês, tivemos mais indicações de que o governo está satisfeito com a quantidade de estímulos na economia. No fim de outubro, teremos a realização de plenária do Partido Comunista Chinês, que definirá o próximo plano governamental de 5 anos. Acreditamos que as principais diretrizes serão mantidas, mas deveremos ter um foco ainda maior na qualidade do crescimento e com crescente participação dos setores de serviços e consumo no PIB da China. No Brasil, os dados de atividade apontam para crescimento forte no trimestre, mas o mercado de trabalho segue muito fraco, com os dados de população ocupada muito próximos aos mínimos recentes. A inflação segue bastante pressionada, principalmente por alimentos e combustíveis. O contínuo aumento dos preços das commodities e a desvalorização do real têm nos levado a revisá-la para cima. Apesar disso, acreditamos que essas pressões são pontuais e que o elevado hiato do produto continuará produzindo um ambiente de baixa inflação nos trimestres à frente. O crescente risco fiscal e a dificuldade de financiar o novo programa social do governo
é o principal risco ao cenário de retomada da atividade e de controle da inflação. Em relação à política monetária, acreditamos que, por hora, o Banco Central manterá seu forward guidance, mas entendemos que poderá elevar o tom quanto à situação fiscal já na próxima reunião. Posições. Em renda variável, mantivemos posições compradas e de valor relativo em ações brasileiras e posições compradas em ações globais. Em Brasil, estamos comprados nos setores de mineração e siderurgia, utilities, petróleo e gás, saúde, transporte e logística, papel e celulose e telecomunicações. Estamos vendidos nos setores de construção, bens de capital, bancos e tecnologia. Aumentamos posições compradas nos setores de mineração e siderurgia, papel e celulose e saúde. Reduzimos posições vendidas nos setores de construção e educação. Em juros, reduzimos posições aplicadas em México. Aumentamos posições tomadas em Polônia e mantivemos posição comprada em inflação nos Estados Unidos. Em moedas, estamos comprados no yuan chinês, iene japonês, dólar australiano, peso mexicano, euro, real brasileiro, peso chileno, coroa norueguesa e rand sul-africano. Estamos vendidos no dólar americano, franco suíço, peso colombiano e dólar neozelandês. Em commodities, seguimos com posição comprada em ouro e com posição de desinclinação na parte curta da curva de petróleo. Seguimos com posições vendidas em alumínio, níquel e açúcar, e com posição de inclinação na curva de açúcar. Adicionamos posição comprada em grãos em Chicago. Atribuição de performance. Em relação à performance, contribuíram negativamente posições compradas e de valor relativo em bolsa, vendidas em dólar e aplicadas em juros. Em bolsa brasileira, os destaques foram para perdas em posições vendidas nos setores de consumo e em posições compradas no setor de óleo e gás. E isso é tudo. Obrigado por escutar mais esse episódio. Lembrando que o link para acessar o PDF dessa carta está na descrição. Para ficar por dentro das nossas postagens, nos siga nas redes sociais, se inscreva no canal e entre no nosso grupo do Telegram. Obrigado e até a próxima!